Dia 22 de março é o Dia Mundial da Água e no programa Saúde e Vida de hoje nós vamos falar sobre ela, mais especificamente sobre as doenças transmitidas pela água. E nós estamos recebendo para essa conversa Gilmar Altamirano, que é da Universidade da Água. Alexandre Pessoa da Silva, especialista em avaliação de risco à saúde humana. E Walter Tesch, sociólogo e ex-coordenador de recursos hídricos da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos de São Paulo. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Obrigado. Nós vamos falar então sobre a água, e o senhor tem muita experiência nessa área, eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso para a gente. Na verdade, eu acho que a principal experiência que eu tenho em relação ao tema que nós vamos discutir é ter participado já do último processo de revisão da portaria de potabilidade, que é a portaria do Ministério da Saúde, que define os padrões de qualidade de água para consumo humano. Fora isso, nós temos uma experiência já relativamente longa em processo de avaliação de risco à saúde humana em decorrência de resíduos perigosos, né? Então, fizemos uma série de estudos em áreas como o caso Shell, o caso Ródia, Cidade dos Meninos, quer dizer, na verdade, inclusive até no exterior, pela Organização Pan-Americana de Saúde, participamos em processos de avaliação de risco no México e no Paraguai. E afora isso, nossa experiência, a experiência do nosso grupo, tem sido utilizada como base para os cursos de avaliação de risco da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Avaliação de risco, o que implica? Implica em determinar, principalmente para as populações de entorno, de algumas situações de emissões de substâncias perigosas, como no caso de indústrias que foram fechadas, ou mesmo aquelas que estão atuando ainda, mas com emissão de grandes quantidades de substâncias tóxicas. Então, existe dentro do ambiente de trabalho toda uma norma e toda uma regulação, inclusive medidas de prevenção, que de uma certa forma protegem ou deveriam proteger os trabalhadores. No entanto, as populações de entornos não dispõem nem da informação sobre o perigo e muitas vezes, quando ele já está ocorrendo, às vezes não em situação de concentrações muito altas, mas em concentrações baixas, mas por longos períodos, causam problemas muito grandes à saúde dessas populações de entorno. Então, a avaliação de risco não somente determina a intensidade dessas exposições, como também as populações que foram por elas afetadas e, principalmente, a base para você poder elaborar planos de protocolos de saúde em relação a essas populações. Ok. Gilmar, e a Universidade da Água? O que é a Universidade da Água? Na verdade, a minha formação, eu sou publicitário e sociólogo, né? Eu sempre mexi com comportamento. Mas antes disso, eu nasci em cidade pequena e nadei em rios limpos, né? Eu peguei uma coisa com a peneira que as crianças não sabem hoje, lambari com a peneira. Você entra num córrego limpo, né? E pega lambari com a peneira. Isso me incomodava muito, morando em São Paulo, uma grande metrópole. Em 1998, a gente teve a ideia de se criar uma ONG em defesa da água, quando a água não era pauta ainda, nós não tínhamos ainda grandes crises de água. Sim. E nós levamos essa ideia para o ex-governador Franco Montoro, que estava vivo ainda, né? Infelizmente ele faleceu um ano depois, e nós criamos, junto com ele, um grupo de ambientalistas, eu, Ricardo Montoro, a ONG Universidade da Água, com a missão de proteger, preservar e recuperar a água através da educação ambiental. Então, a água é essencial à vida, a gente achava que tinha que ter uma ONG que falasse para as pessoas, para a população, para os professores, para os alunos, sobre a questão da água, que nesse momento até então era uma coisa muito técnica. E daí surge, em 1998, há 16 anos, a Universidade da Água. Que bacana. Professor Walter, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da experiência que o senhor tem, né? Como o senhor é ex-coordenador de recursos hídricos da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos de São Paulo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa experiência que o senhor teve. Eu tenho experiência com a questão da água basicamente em dois espaços. Um é esse da coordenação de recursos hídricos, que trata dos comitês de bacia do Estado de São Paulo, que é uma experiência bem densa, com seus planos de bacia, participação
do Estado, dos municípios e da sociedade civil, e que tem um fundo interessante que toma decisões descentralizadas em base a essas necessidades. E depois uma experiência que eu considero bastante sensibilizante para mim, porque eu aprendi a valorizar o desafio da água aqui em São Paulo, foi ser subprefeito de Parelheiros. E nós sempre dissemos, de 2005 até 2009, que cada 3 copos de água que a cidade consumia, um vinha dessa região. E que a cidade deveria ver a região como um lugar que alimentava os seus 2 reservatórios, que é Biles e Guarapiranga, que hoje estão sendo estratégicos. Sim. Mas eu gostaria de saudar e cumprimentar os colegas também participantes nesse tema da saúde e vida, porque nós estamos no marco do fim da década da Água é Vida, declarada pelas Nações Unidas, para sensibilizar sobre o problema. E cada ano tivemos um ano com um nome. O ano passado foi Água e Energia, o ano anterior foi Água e Cooperação, e esse ano é Água e Desenvolvimento Sustentável. E não pode ter saúde nem vida se não tivermos um equilíbrio entre a nossa existência e a natureza. E aí está o grande desafio dos efeitos de saúde, porque nós intervimos na natureza de maneira inadequada. Grandes concentrações em pequenos espaços, intervenções na maneira de funcionar que geram erupções que vão nos impactar. E eu me impressionou muito naquela exposição do Al Gore, que faz muitos anos, que ele faz um gráfico assim, que diz: a 10 mil gerações nós levamos para chegar ao primeiro bilhão. E no tempo da minha vida, nós passamos de 3 bilhões para 7, já estão projetando para 9 bilhões em 2030. Então, imagine os impactos que nós vamos ter com essa situação. Em todos os âmbitos setores, e basicamente a relação da nossa saúde tem uma definição que é o equilíbrio biológico entre o nosso funcionamento e a natureza. Sim. E nós rompemos o equilíbrio. E aí um dos efeitos fundamentais dessa ruptura são as pandemias, que não é só as que estamos observando no Brasil com a febre, com a dengue, mas a ébola que está lá no final, sim, outras que nós temos imprevisíveis e desconhecidos, porque é a interferência que nós fazemos no funcionamento da natureza. Bom, e nós estamos passando por um momento, principalmente em São Paulo, mas isso que afeta todo o país, a questão da escassez de água, por um lado, né, água potável, todo o medo que nós tivemos de ficar realmente sem água, mas também ao inverso, o excesso de água, e daí a gente vê que a consequência são as enchentes e mais doenças, né? A gente tem algumas imagens das enchentes, né? Que na verdade a gente vê praticamente todo dia, principalmente no final do mês de março, o comecinho do ano sempre é mais complicado, né? E nós vemos ali imagens agora de pessoas dentro da água suja, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso com a gente, dessa situação. As crianças brincando, na verdade, mas é uma brincadeira perigosa. Podem ficar à vontade. O professor Walter, ele seguramente deve ter muito a falar sobre essa questão da ocupação humana em áreas que, em princípio, não pertenceriam ao ser humano, e sim à natureza, né? São regiões em que naturalmente se prevêem inundações, alagamentos, né? E com uma série de consequências como essas que nós vamos discutir em termos de saúde. Talvez o professor Walter pudesse até estender um pouco mais essa visão da ocupação inadequada que se tem de áreas em que, em princípio, nós deveríamos preservar para a própria natureza. Aqui em São Paulo, no município e na grande metrópole, nós temos esse fenômeno, porque nos últimos, o São Paulo era São Paulo da garoa, e vinha aquela onda de umidade do mar e havia aquele clima de garoa. Esse São Paulo da garoa e essa onda foi recuando, por isso nós dizíamos lá em Parelheiros, o pessoal dizia que
o cavalo branco aparece quando aparecia aquelas neblina. Mas essa neblina vai sendo arrinconada nas escarpas da divisa de São Paulo com Itanhaém, aí na Serra do Mar, porque nós ocupamos todas essas áreas. Nós temos mais de 3.500 córregos canalizados aqui no município de São Paulo. Então esse é um desafio. Então as cheias que vêm, ela vem, como disse o colega, vem ocupar o lugar que ela estava, como a questão do Tietê. Aí ele foi estreitando a retificação do Rio Pinheiro, porque ele tinha um serpenteado que permitia demorar o escoamento. Hoje, quando chove lá em Salesópolis, em 30 minutos a água chega aqui embaixo. Antes demorava 2, 3 dias, ou muitas horas para chegar. Então, esse provoca a situação. Esse é um fenômeno ligado a essa problemática da concentração urbana. A maioria das pessoas hoje e a estimação é 10% das pessoas só nas áreas rurais, o resto tudo concentrado em grandes urbes, e a nossa é excepcional, né? Então nós somos os responsáveis por isso coletivamente, eu creio. Então, mas como nós chegamos a isso, né? Por que nós chegamos a essa situação? Tudo bem, há um aumento exponencial da população, mas a nossa cultura higienista, que isso vem lá, chamada cultura higienista belga, nós não queremos esgoto perto da gente. Então, houve a ocupação das suas várzeas por 2 fatores. Um, para afastamento dos dejetos humanos. Então, quanto mais se você não tem canalização de esgoto, a gente utilizou o rio. O rio, como o Walter disse, nós temos aí 3.500 municípios, rios, mais ou menos, córregos. De córregos, de rios, etc. Então, a cultura higienista que veio para o Brasil, ela utilizou o córrego ou o rio para afastamento do esgoto. E quando você joga tudo, concentra, a população vai crescendo, você concentra aqueles dejetos num córrego pequeno, isso cheira mal. O senhor deve saber um pouco mais sobre isso. Então aquilo atrai vetores, né? Ratos, mau cheiros. Então a própria população dizia assim, vamos tapar o rio, né? Vamos esconder o rio. Por outro lado, na década de 30, o prefeito Prestes Maia, ele foi até visitando outras metrópoles, da Paris, outras cidades europeias, ele percebeu o seguinte, que tem que planejar a cidade do ponto de vista de transporte. Então, uma matriz, você mexe não só com a questão da água, mas mexe com toda a vida da cidade. E ele criou o plano de avenidas. O que é? A retificação. Ele viu que retificando os rios, como por exemplo o Rio Pinheiros, que o Walter citou, que era serpenteado, a natureza é sábia. Depois a gente pode explicar por que ele é serpenteado, né? De repente, essa várzea, que deveria ficar livre, como o professor Alexandre falou, ela começou a ser ocupada também por vias de transporte. E o rio ficou enquadrado. Só que quando chove, quando há um volume de concentração de água, primeiro o rio corre muito rápido, né? Serpenteadamente, quando tinha a várzea, ele se acomoda, então ele se expande. Quando você corrige o rio, e a engenharia fez isso muito bem, a água corre. Quando você impermeabiliza a cidade, ela corre mais ainda. E o resultado é que as enchentes acontecem. Além disso, o seguinte, como a população não tem não há um planejamento adequado de assentamento, o volume é muito grande, muita migração, né? São Paulo é pujante, atrai realmente migrantes, elas precisam viver, precisam morar. Como não há um planejamento de assentamento, elas ocupam as áreas que são mais fáceis de ocupar. Walter sofreu muito com isso lá em Parelheiros. É chamado meio terras de ninguém, porque é uma área pública, área de preservação permanente, é chamada as APP, a população vai se instalando ali. Não precisa ter banheiro, porque ele joga tudo no rio. Já direto. Então, esse círculo vicioso faz o quê? Que essa concentração, essa área permeável da cidade, concentração de população e volume de chuva, realmente não existe como você prever isso. E o resultado é morte, é sujeira. Além disso, a água da cidade, o que ela faz numa área totalmente impermeabilizada? Ela lava a cidade. Exato.
E o volume de coisas que nós jogamos numa sopa tóxica, que ninguém fala sobre isso, o pessoal fala assim, poxa, mas será que o poder público não limpa o Rio Tietê? A limpeza do Rio Tietê começa perto da sua casa. Sim. Se você jogar, quem mora no Espigão da Paulista, no divisor de águas, nós moramos numa bacia hidrográfica, no meu tempo era bacia fluvial, né? Uma bacia hidrográfica. Então, se você jogar do lado esquerdo, indo para a Consolação da Paulista, sabe onde vai parar? No Rio Tietê. No Rio Pinheiros. Se você jogar do lado direito, ali pro lado do Bexiga, pro lado da Bela Vista, jogar como papel, ele vai parar no Rio Tietê, Tamanduateí e depois no Rio Tietê. Então, tudo que nós jogamos nas ruas, seja voluntariamente ou involuntariamente, cria uma sopa tóxica, poluente, cocô de cachorro, cigarro, bituca de cigarro, resíduos bilhões, de material de limpeza, tudo, tintas, etc. Feiras. Tudo isso vai parar no rio. Então junta isso com o esgoto que é jogado in natura, né? Porque afastador, nós não temos ainda a cobertura total do esgoto. Só que antes de chegar no rio, no momento da inundação, atinge todo mundo que começa a ter contato com aquelas águas, né? E aí é até difícil, eu não sei o que é que pensam epidemiologistas, que não temos alguém aqui entre nós, mas é difícil dar previsão do que avaliação de risco, vamos chamar assim, que tipos de doenças poderiam resultar desse tipo de contato. Mas a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, viu? Ótimo. Nós vamos dar uma breve pausa, daqui a pouquinho a gente volta com mais Saúde e Vida. E de volta aqui no programa Saúde e Vida, nós estamos falando sobre as doenças que são transmitidas pela água. Nós estamos recebendo 3 especialistas aqui, já tivemos uma conversa bem interessante no primeiro bloco, mas agora eu queria chamar uma entrevista que nós gravamos com a doutora Ana Freitas, ela é médica sanitarista do Hospital Emílio Ribas. Porque a gente vê tanto essa questão das pessoas nas enchentes, ou porque se envolveram, foram pegas de surpresa, ou algumas crianças inclusive brincando nela, os riscos que a gente tem no contato com essa água. Pode rodar. Essas doenças são bem amplas, desde aquelas doenças que você, ao se ingerir águas contaminadas, aí sim, por exemplo, águas que não são tratadas, né, adequadamente, você pode adquirir doenças pela ingestão de água. Por exemplo, a hepatite A, diarreias também você pode, a própria poliomielite, que já foi erradicada, também é transmitida pela água, né, que hoje não temos nas Américas. Mas há também algumas doenças que você se contamina ou se adoece pelo contato com água. Aí são as leptospirose e tem também a esquistossomose, que também, ao entrar em contato com águas, você pode adquirir pela pele, né? Então aí, especialmente em relação à leptospirose, quando há enchentes, as pessoas, ao entrar em contato com enchentes, a pele pode adquirir a leptospirose, que pode ser uma doença, em alguns casos, graves e até levar ao óbito. E outras doenças são transmitidas através da água, porque as águas propiciam a proliferação de vetores, que são, por exemplo, o vetor da dengue, que é o Aedes aegypti, né? Então, mas tem outras doenças também, por exemplo, a própria malária também está relacionada com vetores, com água. Então, a água, ela tanto é um grande amigo do homem, né? Porque nós realmente vivemos, necessitamos da água. Também é um próprio tratamento, porque a dengue, o principal tratamento é a hidratação. Então, assim, a água, né? Quando a água é bem tratada, ela vai ter benefícios em toda a saúde, também até como tratamento em algumas doenças. Por exemplo, a cólera também, que é uma outra doença, também pode ser pela ingestão, que no Brasil também, na década de 90, nós tivemos alguns casos, hoje nós não temos a cólera, mas existe sempre a chance de que um viajante venha de algum país que tenha transmissão, né? Nós tivemos no Haiti um grande surto, né? Uma grande epidemia depois do terremoto, e, enfim, pode ter a introdução do víbrio colérico. Então, é sempre importante a gente estar muito atento para os doentes, para os pacientes que desenvolvam diarreias e desenvolvam essas doenças, para que seja investigado, tanto clinicamente como epidemiologicamente, no sentido de
tentar avaliar os fatores associados, por exemplo, história de viagem, história de contato com águas, né? O uso entrou numa enchente, quer dizer, infelizmente sua casa estava dentro, né? Teve uma enchente, encheu a sua casa e você foi limpar aquela lama que ficou. Isso é um risco muito grande para a leptospirose. Assim, depois da enchente, limpar a sua casa. Então, você deve usar botas, luvas, ao entrar em contato com essa lama de enchente, por exemplo, para evitar a leptospirose. Muitas doenças, né? Algumas que a gente nem tinha, pelo menos eu não tinha ideia que viria de uma água contaminada, assim. Eu queria que o professor Walter falasse um pouquinho sobre essa questão, né? Essas doenças de vinculação hídrica que chamam, na verdade, é responsável por grandes custos na estrutura de saúde, não é verdade? Sim. Com internação de crianças, das pessoas. E o tema, basicamente, se nós formos observar, não dá para eliminar, mas é um tema cultural, de grau de desenvolvimento de organização da sociedade. Por exemplo, essa informação que disse a doutora, que quando for limpar, vai utilizar botas e uma luva de borracha, já é uma prevenção. E eu creio que, embora não tenha solução imediata, porque as pessoas ocuparam as áreas dos rios e isso vai ser um problema constante, a única solução preventiva é a educação. Já aqui, anteontem estive na Escola Técnica de Osasco, convidado lá pela Secretaria do Meio Ambiente para discutir a temática da água e o território, e aí o pessoal os monitores estavam dizendo que eles estavam fazendo sessões nas escolas e eles recuperaram várias nascentes e a água parecia limpa. E muitas pessoas, não, mas a água está limpa, vai lá e toma. Não, eles mostravam que a água fazia o teste e diz, não, tem os coliformes fecais, ela está contaminada por alguma fonte ali. A água pode estar inodora, transparente e todas aquelas classificações, mas ela pode estar contaminada. Então, a única solução é preventiva pela formação e pela organização das pessoas no território. Que mecanismo nós temos de organizar no território? O único institucionalizado é a defesa civil, que nós temos um esforço aqui com os CODEC, os núcleos de voluntário, que poderiam, nesses lugares, e tem algumas iniciativas nisso, nós vimos lá no caso de Parelheiros, o pessoal, agora tem celular, é mais fácil, né? Mas antes tinha buzina lá. Buzina, você tem um problema para alertar e evitar. Sim. Mas eu creio que é a organização que nós temos que desenvolver informação nas escolas. Mostrar com o microscópio, com os testes, a prevenção. Quando tem uma enchente dessa, uma cheia dessa, não é só aqui, lá em Basileia, deve estar ainda metade dentro d'água, porque esses eventos que nós desconhecemos, os resultados a 4.000 metros de altura e 40 abaixo do solo, nós temos muito pouco conhecimento e muita pouca previsibilidade. Então nós temos seca no Nordeste, uma mancha de seca aqui no sul de Minas e aqui nesse pedaço, e uma cheia nunca antes vista na Amazônia. Sim. E sabe lá o que vai acontecer, porque todos os rios da Amazônia, a montante, nos 3 países temos mineração clandestina, desmatamento, e o pessoal do Rio Amazonas, o professor até podia nos dizer, tem contaminação de mercúrio já. Sem dúvida. Eu mesmo trabalhei como coordenador em alguns projetos de mercúrio. Na verdade, projetos visando avaliar os impactos da garimpagem, né? E, claro, sem dúvida nenhuma, nas áreas de garimpo, uma preocupação grande é quanto à emissão de mercúrio. Não somente a emissão de mercúrio, a própria exposição direta que os garimpeiros têm em relação à queima do ouro, em que inspiram os vapores de mercúrio, mas principalmente a contaminação da biota, né? Porque o mercúrio, depois de lançado por processos bioquímicos, ele se transforma numa substância mais venenosa, mais tóxica ainda, que é o metilmercúrio. E o metilmercúrio, então, ele é incorporado pelos peixes, não somente incorporado, mas ele se acumula nos peixes, e aí aqueles ribeirinhos, aquelas populações ribeirinhas passam a ser intoxicadas pelo consumo de peixe com metilmercúrio.
Mas eu queria... Só para voltar, que tipo de intoxicação que acontece? Porque nós o mercúrio ele é cumulativo, não é? Ele é cumulativo. Os piores casos de envenenamento por mercúrio, quer dizer, intoxicação por mercúrio nesse caso, se deram em Minamata, no Japão, né? E também houve casos no Iraque, o consumo de sementes que foram tratadas com sais mercuriais e depois essas sementes foram distribuídas numa determinada época em que houve grande seca, havia escassez de alimentos e as populações comeram essas sementes como se fossem cereais e houve uma grande intoxicação. Mas a pior foi a de Minamata, no Japão, em que uma fábrica química fez uma grande emissão de mercúrio nos seus efluentes, na forma de sais, de cloretos, etc. E na Baía de Minamata, esse mercúrio foi então modificado química e biologicamente, participação de micro-organismos, e contaminou todo o pescado de Minamata. E é uma história incrível, quer dizer, eu acho que o tema hoje não é esse aqui, mas inicialmente atacou os animais de menor porte. Sim. Então os pássaros voavam como se fossem kamikazes e se jogavam contra os rochedos. Sim. Então o pessoal achava aquilo estranho e tal, mas passou. Daqui a pouco começaram os gatos a pular que nem loucos, como se estivessem no ritual de uma dança Sim. qualquer, e saíam pulando, pulando, pulando e também se jogavam do penhasco. E por último, começa até pela quantidade e a relação corpo tóxico, começar a aparecer os sintomas nos humanos, né? Sim. Que são problemas neurológicos seríssimos, a maioria deles praticamente sem nenhum tipo de retorno, sem nenhum tipo de tratamento, em que as pessoas tremem, perdem totalmente a noção de equilíbrio e têm sintomas neurológicos mais graves. Eu queria lançar uma questão, voltando para o nosso tema específico. Nós tivemos agora, recente, nos dias 16 a 18 de março, em Brasília, o primeiro Congresso Internacional de Plano de Segurança da Água. Então, é uma ferramenta que foi originalmente lançada pela Organização Mundial de Saúde em 2004, 2005, e passa a entender o problema do abastecimento de água para consumo humano, não somente dentro da própria companhia de tratamento da água, Sim. mas tendo uma visão mais ampla, justamente mostrando que a única forma de garantir que tenhamos água na quantidade e na qualidade que nós necessitamos seria ver o problema desde as nascentes, desde a área de captação até mesmo depois da companhia, quer dizer, toda a área de distribuição. Então, foi um congresso, foi o primeiro, né, o primeiro congresso internacional que houve sobre isso, e tiveram várias apresentações, nós debatemos muito. Eu fiquei impressionado, por exemplo, com a questão dos contaminantes emergentes, que nós falamos disso tudo aqui, falamos dos vírus, das bactérias, das possíveis doenças de vinculação hídrica, mas por micro-organismos. E alguns dos palestrantes começaram a falar sobre o tema dos contaminantes emergentes, que são, por exemplo, os resíduos de fármacos que nós usamos nas nossas casas e terminam indo para algum tipo de lixo e por algum processo de lixiviação acaba atingindo também os recursos hídricos, né? Tanto os superficiais como os subterrâneos. E que os japoneses, os colegas japoneses mostraram uma série de resultados que eles fizeram em lagos, etc., mostrando que a presença em concentrações que para nós até bem pouco era quase impensável de se determinar, que nós não tínhamos os meios analíticos para chegar a quantidades de ppts, parto por trilhão, mas que hoje em dia a analítica evoluiu muito. Então, observaram que concentrações muito baixas de hormônios, por exemplo, e de outros fármacos, criavam uma situação em que não havia mais reprodução dos peixes em determinados lagos, né? E a mensagem desses colegas para nós foi que, atualmente, todos os conhecimentos disponíveis diz que esses contaminantes emergentes estão atuando de uma forma muito fatal até sobre os organismos aquáticos, mas que, a continuar, nós
devemos pensar em termos de qualidade da água, que é o tema aqui, e saúde, devemos pensar nisso como uma ameaça para nós, num futuro que talvez não esteja nem tão longe. Né? Então, esse campo aí, professor, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos lançou uma diretriz pedindo às universidades, os institutos, que estudem esses micropoluentes. E aqui nós temos, trabalhando o pessoal da CETESB com projetos sobre os efeitos da utilização de fertilizantes agrícolas, de produtos para a agricultura. E tem estudos da FAPESP sobre o mar, porque estão indo para o mar e afetando a flora, a fauna, os camarões que a gente come. Porque é um ciclo, né? Não somos só nós os afetados, mas tanto os animais quanto aquilo que depois volta para a gente. Está sendo um indicador para nós. Sim. Olha, Sim. nós, os organismos aquáticos, isso já está nos dizimando. E nós estamos na cadeia alimentar lá em cima. Agora, só concluindo sobre isso, nós participamos também, e justamente paralelamente ao Congresso, nós nos reunimos, né, os componentes do grupo técnico, assessor do Ministério da Saúde, para fazer a primeira reunião da revisão da portaria 2914, que é a atual portaria de potabilidade. Entre outras coisas, professor, nós temos uma série de pesquisas encomendadas a vários órgãos, principalmente a nossa academia, em relação aos contaminantes emergentes. Então, várias universidades, centros de pesquisa, contratados pelo Ministério da Saúde, especificamente para subsidiar as nossas decisões em relação à revisão da portaria, estão fazendo levantamentos sobre esse aspecto que eu acho bastante preocupante. Quer dizer, que bom, uma ótima notícia, no plano nacional, né, professor, a gente observa o seguinte, quer dizer, há essa preocupação, que é uma preocupação avançada de organização social e tecnologia com os micropoluentes, mas ainda temos um déficit enorme de água tratada. A gente viu agora na crise de água no Nordeste, o Estado pagando caminhões-pipa e eles indo recolher essa água em lagos que, pelo amor de Deus, eu acho que nem animal tomaria aquela água. E isso é uma regra. É um programa Caminhão-Pipa. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, porque a conversa aqui já começou, né? Tá pegando um corpo gostoso aqui. Bom, a gente vai dar um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais o programa Saúde e Vida. Voltamos com o programa Saúde e Vida e hoje nós estamos falando das doenças que são transmitidas pela água. Agora a gente vai falar um pouquinho também sobre a escassez. A gente falou bastante sobre as enchentes, o problema que as enchentes trazem para a população. Mas a escassez também tem trazido um problema muito grave. Um deles é a dengue, né? Nós vemos que as pessoas estão guardando água, armazenando água e a dengue, ela se prolifera em água limpa. O Walter colocou uma coisa, pegando um gancho do Walter, ele falou sobre ocupação humana, ocupação urbana, né? Isso é muito complicado porque isso depende de planejamento urbano, planejamento das cidades, planos diretores. Então não vamos entrar nessa discussão, mas a base, o problema está aí, né? Como nós ocupamos o solo urbano. E aí nós acabamos criando áreas de risco, né? Se você ocupa uma área que você possa estar próximo a um vetor, você possa receber uma enchente, você está causando água de risco. E o Walter falou uma coisa importante, que no momento de crise, de escassez e tal, é a gestão da demanda, como é que as pessoas se comportam em relação à gestão da demanda. Eu participei de um seminário há alguns anos de várias concessionárias de abastecimento de água aqui da América Latina, incluindo, acho que era liderada pela própria Sabesp, junto com o Banco Mundial, que o Banco Mundial, a discussão era a seguinte: nós investimos muito em obras, não o suficiente, né, mas se investe bilhões de dólares, bilhões de euros, reais, em obras, isso financiamento do próprio Banco Mundial, mas não ensinamos as pessoas a usar a obra. Esse é um dos fatores que, num momento de crise como esse, se tivéssemos mais preparados para
a situação, que ela foi meio imprevisível, reduziria o risco à saúde humana e realmente ao desabastecimento. Eu vou dar um exemplo dessa questão comportamental. O professor Paganini, que é da USP, que cuida da educação ambiental, me contou uma história muito rápida, que na década de 70, ele fazia parte como estudante de engenharia do projeto Rondon. Então o projeto Rondon ia para os sertões, né? E resolver questões como saneamento, por exemplo, que não existia. Então ele chegou no sertão, acho que sertão da Bahia, e não tinha banheiro, né? As pessoas faziam suas necessidades no mato, nas moitas. Ainda se acontece isso muito, acho que nesse Brasil, em alguns sertões. O professor Alexandre pode falar sobre isso. E a forma de subsistência dessa população, dessa comunidade, era a criação de galinhas. Então, você falou do ciclo da doença, né? Sim. As galinhas, então eles comiam as galinhas que se alimentavam das fezes e esquistossomose, diarreia, etc, etc. Então, a primeira coisa que se fez, né, como estudante lá do projeto de engenharia, foi, não, vamos fazer os banheiros. E instalou as casinhas brancas no fundo das casas, no quintal das casas. Passou um mês depois, queriam fazer uma avaliação e voltaram à comunidade. Então, bateram na porta de uma das casas e falaram, Dona Maria, e está usando a casinha branca? Vamos lá ver como é que é. Foram, abriu a porta, tinha o que dentro? Galinha? Galinha, claro. Era mais importante proteger a galinha do que usar, porque não sabiam usar o banheiro. Entendi. Então passa a ser um problema assim, de gestão da demanda, no sentido tanto de dessedentamento, de abastecimento humano. Aí entra a questão da dengue, entra a questão de como economizar a água, e a gente ter disciplinas que são, a gente chama de ações não estruturantes, porque a ação estruturante é você fazer a obra, é você investir e fazer saneamento, que realmente ainda falta, mas você tem que ensinar a população, ou trabalhar essa população, tanto do ponto de vista da educação, como do ponto de vista da comunicação, da preparação da população para uma situação de emergência. Sim. Um outro dado importante, dado por um ex-vice-presidente da Sabesp, meu amigo, o engenheiro Vanzo, ele dizia o seguinte, que na década de 60, 70, para você fazer as casas ligarem, eles estavam fazendo as redes de esgoto, para você fazer uma casa ligar o banheiro, a rede de esgoto, precisava ir com a polícia, porque as pessoas não queriam pagar taxas, elas não sabiam da importância de afastar o esgoto. Isso eu estou falando de década de 60 e 70. Eu estive em 2010, 2009 em Manaus. Manaus está fazendo todo um trabalho de saneamento dos seus córregos, que eles chamam lá de igarapés, né? Igarapé. Os igarapés. Então, eles removeram as palafitas, as moradias à beira do igarapé, fizeram vales muito bonitos, os parques lineares, recuperaram próprios públicos. E eu fui fazer uma visita a um desses vales e tal. E aí, o 30 graus, um cheiro terrível da língua, e eu fui ver a língua negra de esgoto no meio de um vale, com um paisagismo maravilhoso, etc. Eu falei, mas será que não... No meio do Burlemax. Isso, exatamente. Eu falei, será que não foi previsto, com todo investimento, rede de esgoto para... Foi. Qual o problema? Qual? As pessoas não ligam as suas casas, isso falando de século XXI, as suas casas à rede de esgoto. As crianças continuam recebendo aquele esgoto na rua. Mas aqui em São Paulo tem o Se Liga na Rede, que é esse programa agora, que é justamente para ligar, porque aqui também não liga, então o pagamento o Estado e a Sabesp está fazendo para ligar a rede, porque aqui também não liga. Agora, tem um problema em relação à escassez, que dentro dessa tua linha, Gilmar, que é o problema da educação enquanto ao uso da água, né? Então, nós temos, por exemplo, um excesso de uso. O brasileiro usa, a Organização Mundial da Saúde, ela preconiza que com 110 litros, o ser humano cobre todas as suas necessidades, 110 litros por pessoa por dia. No entanto, no Brasil, a média é de 200 litros por pessoa por dia. E em São Paulo, seguramente deve ser bem maior, porque isso está diretamente ligado ao consumo com determinado nível econômico. Então, quer dizer, existe já aí uma faixa, uma gordura que a gente pode, no momento de escassez, através da conscientização, essas coisas que o professor Gilmar está falando, quer dizer, uma maior
atenção a esse tipo de campanha, não somente dizendo a água está aí, mas saiba usá-la. Tem outro dado interessante, por exemplo, é que as companhias de água, de modo geral, o produto delas qual é? Água. Elas querem vender água. Mas nós precisamos começar, dentro de toda essa situação, que espero seja passageira, mas que pode perdurar, nós começamos a ter uma visão mais de longo prazo. Então, por exemplo, a questão da utilização da água, que 50% da água tratada, que é cara para tratar, etc., ela não é utilizada para fins de potabilidade. Então, 30% a 35% é utilizada na descarga sanitária. Até mais. Não, isso depende. Eu olhei em vários países. E a média é em torno por aí. Quer dizer, o Brasil está com 33%, a Alemanha é 30%. Então, se você olhar para o país, mas você tem outros usos em que não necessitaria da água potável. Você tem a limpeza predial, você tem a jardinagem. No entanto, até mesmo para lavar calçada, o pessoal, às vezes, talvez agora, espero, tenham diminuído. Mudem os hábitos. Então, existe toda uma série de coisas, mas bem dito do que o professor Gilmar está falando, que cabe a uma intensificação de determinadas campanhas de educação, etc. Quer dizer, nós não vamos entrar aqui nas questões de obras, né? Obras que deixaram de ser feitas, planejamentos mal feitos, as questões que o professor Walter falou de uma ocupação absolutamente inadequada, enfim, esses problemas estão dados, não dá para a gente agora reverter, mas tem uma série de coisas que a própria utilização de águas, tem muitos edifícios em São Paulo, que pela sua forma de construção e em áreas aluvionares onde foi construído, está o tempo todo tendo que jogar fora a água freática, porque senão ela entra dentro da garagem. Então, o aproveitamento dessas águas pode ser que existe uma série de alternativas que a gente tem que começar a pensar nelas, né? E que seguramente não é que vai resolver o problema, mas se cada uma dessas soluções for, né? Isso que o Gilmar disse, desculpa. É, disse da gestão da demanda. A defesa das ciências sociais, que são dois. Eu só queria... Nós estamos quase terminando o programa. Quase terminando. E cada um vai ter uns minutinhos aí para as considerações finais. Então, eu acho que pode ser usado esse tempo para concluir. Um minutinho para cada um. Eu só queria dizer que há hoje é fácil dizer, a pessoa quer simplificar, sim ou não. O Brasil tem muita água. Não, o Brasil tem água, mas onde as pessoas não estão e com já problema, como mencionou o professor Alexandre, com essa questão da contaminação. No caso aqui da crise de água na região de São Paulo, nós temos ainda que analisar o grande ensinamento que isso deu. Essas questões de edifícios estar utilizando já está funcionando, eu creio que tem já várias experiências. E no estado de São Paulo nós também temos situações muito diversas. Porque, por exemplo, a média, aqui a possibilidade já reduziu muito, eu creio que está 60, 70 litros em média per capita aqui em São Paulo nesse momento. Porque nós diminuímos muito, era 70 litros por segundo, agora nós estamos 50 e pouco. Então, mudou. Agora, no próprio estado, nós temos aqui muitos municípios que cobram taxa de R$5 pela água, usando água do aquífero Guarani. E temos casos como Ribeirão Preto, que a média de consumo é mais de 500 per capita. E o cone de captação baixou já uns 18 metros. Se nós lembrarmos uma figura de Vale de São Joaquim, que em 1927 estava uma altura de 9 metros o solo, e em 1975, 9 metros abaixo, porque usaram as águas subterrâneas inadequadas. Então nós temos que pôr as barbas de molho. Gilmar? Como nós estamos numa TV legislativa, e o Walter citou o problema aquela história da lei que pega e não pega, rapidamente um professor que virou prefeito em Bogotá, o professor Antana Moco, ele descobriu o seguinte, que nós nos movemos por 3 fatores importantes. A lei, se ela funcionar. Então, medo ou respeito à lei, né? O segundo fator é o código de conduta moral que trazemos da nossa casa. E o terceiro fator é a cultura com aprovação e desaprovação social.
Essa história de que a lei pega ou não pega, é possível alinhar as coisas. Quer dizer, eu me lembro da campanha, estava contando para o professor Alexandre, da campanha que foi lançada aqui pelo governo Serra, do antifúmulo. Isso, tipo. Onde se fez uma lei proibindo, tá? Saiu os fiscais nas ruas da saúde pública, né? E se fez uma campanha com Drauzio Varela, etc, etc. Então, quando você consegue passar para a população esse ensinamento, é óbvio que você não vai atingir toda a parte da população, mas há uma resposta se você ensinar a população ou se você alinhar a lei com a ação em cima da população. Então, essas coisas nós temos que, daqui para frente, trabalhar essa disciplina menos estruturante. Ok, professor Alexandre? Eu acho o seguinte, que a pior crise, ela sempre traz algum tipo de demanda de saídas e soluções. E no caso da escassez, é um tipo de crise melhor do que na fartura, porque na fartura mesmo, além do desperdício, nós temos uma série de usos inadequados, mas na falta da água, e a água é uma coisa que quando falta todo mundo sente, talvez possamos utilizar essa crise para não somente ver uma série de soluções para a própria escassez, mas servir como base para uma série de lições, campanhas, etc., de educação no sentido mais amplo. E quero reiterar que essa questão, principalmente quanto à qualidade da água e problemas de doença, se levarmos a cabo no Brasil a implantação dos PSAs, que é esses planos de segurança da água, com a visão mais ampla, não somente de questões de tratamento e distribuição, mas pensar na água desde o momento em que ela está à nossa disposição no ambiente, talvez vamos avançar muito. Inclusive, utilizando esses conceitos para as campanhas de educação que o professor Gilmar tanto preconiza. Quero agradecer a presença de todos vocês. Pudemos, falar um pouquinho da água, que é tão importante para nós, e principalmente de como evitar que ela ou faça mal, no caso da falta ou excesso na questão das doenças. Eu quero agradecer a cada um de vocês. Bom, o programa Saúde e Vida fica por aqui. Te espero no próximo programa. Tchau, tchau.